são as doenças psicossomáticas que levam à obesidade mórbida, que é a ansiedade que leva a pessoa a comer de forma desordenada, assim, desenfreada mesmo. E aí a pessoa começa a ter vontade de comer sem fome, vai comendo sem vontade. É isso, projeta na comida. Ou leva também a anorexia e bulimia. A pessoa deixa de comer. Ela projeta ansiedade não comendo. Ela olha no espelho, acha que está gorda, vê ela como gorda e para de comer e com isso começa a vomitar também. Então você vê, tem os dois lados, né? Então o que acontece? Eu estudando isso, eu busquei na internet, porque eu acho que o povo de Deus precisa de estar informado. Por quê? Deus fala na palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento e sabedoria. Tudo está na palavra, mas a gente tem que esmiuçar essa palavra para que haja um entendimento. Se a gente tiver um entendimento, a gente muda hábitos simples no nosso dia a dia que vai refletir na nossa emoção. Então eu vou passar aqui a sintomatologia, só para vocês verem como isso é grave e é sério. Sintomas de depressão: tristeza profunda, perda de interesse, sensação de vazio, falta de energia, apatia. Eu pesquisei até o que é apatia no dicionário. É insensibilidade e indiferença, porque tem empatia e apatia. Desânimo, falta de vontade, perda da esperança, pensamentos negativos, pessimistas, de culpa ou autodesvalorização, dificuldade para concentrar, falta de sono, falta de apetite, ansiedade, dores físicas, desconforto gástrico, né? Também é um dos sintomas, queimação, dor de cabeça, e nós achamos que é normal ter queimação, não é, dor de cabeça não é normal, entendeu? Entre outras, pensamentos suicidas, tentativa suicida de morte. A causa: pesquisas apontam para o estresse do dia a dia e a pressão psicológica que a gente sofre todos os dias, e os traumas emocionais que a gente vem jogando todos os anos da nossa vida, desde a nossa infância, que tudo a gente vai e joga lá, né? Aí vem a ansiedade. Então, os dois tipos de ansiedade e a sua sintomatologia. A ansiedade ou nervosismo é uma característica biológica que serve de alerta para momentos de perigo real ou imaginário. Então, quer dizer, a ansiedade normal, ela é uma característica biológica normal. Quando ela deixa de ser normal? Quando ela se torna patológica, que vem outros sintomas. Sintomas: vazio no estômago, coração batendo rápido, medo intenso, aperto no tórax, transpiração, etc. A causa: ansiedade e medo é um estado emocional que se adquire como consequência de algum ato. Então, é o nosso medo. As consequências: todas as pessoas podem sentir ansiedade com a vida atribulada atual que se desenvolve. Em transtorno, olha o que envolve essa ansiedade, que não é normal, patológica. Ela se transforma em ansiedade, transtorno da ansiedade. Ela deixa de ser uma ansiedade normal, se torna em um transtorno, com toda essa patologia. Ainda tem mais, que gera aumento de estimulação do sistema nervoso vegetativo. Essa somatização gera problemas físicos como dores de cabeça, distúrbios intestinais, prisão de ventre também é um sintoma, tensão muscular, dor no peito, transtorno de causa patológica da ansiedade, fadiga, insônia, falta de ar ou sensação de sufoco, picada nas mãos, nos pés, confusão, instabilidade ou sensação de desânimo, dores no peito, palpitações. Eu senti palpitação, gente, no trabalho, parecia que eu ia morrer. Eu nunca tinha sentido um trem desse na minha vida. Falei, pronto, eu vou desmaiar aqui, tem que me encarregar. Tudo isso aqui eu senti, né? Afrontamentos, arrepios, suor. Minha mãe viu, eu estava suando frio minha mão quando eu cheguei lá na casa dela, sem cor na minha cara, na minha boca. Boca seca, contração e tremores, incontroláveis, tensão muscular, dores, necessidade urgente de defecar e urinar, dá vontade de sair no banheiro, você mais sem menos, você está num estresse, assim, numa ansiedade que do nada. Se você não for, você dá um troço ali, tem que ir. Quantas vezes a minha mãe andando na rua ou no ônibus, ela teve que voltar do ponto do ônibus por causa de ansiedade, porque deu dor de barriga, né? Dificuldade em engolir,
sensação de um nó na garganta, dificuldade para relaxar, dificuldade para dormir, leve tontura ou vertigem tonteira, também. Vômitos incontroláveis, gente, do nada eu vomito aqui em casa, às vezes eu tô lá vendo televisão, do nada, você também dá? Meu menino dava isso. Eu tô à toa, assim, do nada, de repente eu tenho que levantar correndo, se sai, vomito na pia, sai vomitando pra casa, 3 horas da manhã eu tive que vomitar no tapete, que não dava, eu tenho que chegar no banheiro, só pra você ver como tá muito sério. Né? Sensação de impotência, são sintomas de ansiedade patológica, tudo isso que eu falei. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico é uma das formas de manifestação da ansiedade patológica. Os sintomas de transtorno do pânico são iguais aos da ansiedade normal. A ansiedade patológica gera transtorno do pânico, que leva à ansiedade antecipatória, que chama-se agorafobia. Transtorno do pânico gera agorafobia. Um exemplo. Se eu falo assim para a Mariana, acontece muito, faz assim agora para mim, ela não faz na frente da televisão, eu vou lá e faço, porque se eu não fizer, gera agorafobia em mim, eu já começo a passar mal. É uma coisa incrível, mas é real. Muita gente acha que a gente é louca, acha que a gente está fazendo fita, acha que a gente está inventando. Não é, gente, isso é cientificamente comprovado. Se não fizer um negócio pra mim na hora, eu vou lá e faço, porque se eu não fizer, aquilo cai remoendo, eu fico pior. Aí eu começo a passar mal, me dá dor de cabeça, eu vou ficando até suando a mão, vou ficando mal. Minha mãe viu, a gente não tem controle, infelizmente, a gente não tem controle. Por quê? Por causa dos traumas que eu fui juntando e guardei tudo na minha panela. A minha panela já estourou, eu estou tratando. E Deus permitiu pra quê? Porque se eu talvez não passasse por isso, hoje eu não estaria aqui falando pra vocês. Como é que eu poderia falar com autoridade, com conhecimento de causa, se eu não tivesse vivido e superado? Né? Não teria como. Então, esse agorafobia pra mim foi... Eu não conhecia. É novidade. Aí, a ansiedade, aí eu vou dizer o que é o agorafobia. Ansiedade antecipatória, a pessoa fica preocupada com o fato de que os sintomas possam aparecer numa situação para a qual não encontre saída, nem ajuda. Um exemplo, a viagem lá em São Paulo, eu levei medicação. Me deu agorafobia, porque eu pensei, não quero passar mal lá, eu quero ficar bem, eu quero curtir, eu quero aproveitar. Não foi no fim que eu passei mal e vim passar mal e dando dor de cabeça? Foi, no final. Porque eu me segurei. Eu não vomitei ainda. Eu dei conta de segurar. Dentro do metrô. Não. Agorafobia não tem como. Enquanto você não estuda a patologia, não entende o que ela é, você não sabe como ela desenvolve. Porque eu pensei, nossa, lá eu quero curtir. Mas só o medo de eu achar que eu podia dar uma crise, me gerou. Sofria por antecipação. Entendeu? Também desenvolvem doença, agorafobia, um quadro fóbico provocado pelo pânico não tratado, caracterizado por fugir de situações nas quais uma crise de pânico possa representar perigo. Geralmente os pacientes com pânico sofrem mais pela agorafobia do que pelo pânico em si. E aí o que resume isso aqui? É o medo do medo. Horrível. De sentir medo. Medo de Nossa, que horrível. É isso que é agorafobia. É o medo de sentir Pior sensação que existe. E aí eu vou falar para vocês a evolução. Eu preciso falar da evolução para vocês entenderem. Por que eu quero que eu estou lendo e quero que vocês entendam? Para vocês se colocarem dentro de tudo isso que eu falei onde é que eu estou dentro desse processo. Por quê? Porque se você prevenir, ela tem como ser tratada no início e a prevenção dela é bem melhor do que tratar agora como eu estou tratando, com ela já avançada. Então a gente tem que se olhar no espelho e falar assim, como eu estou emocionalmente dentro desse processo. Né? E procurar ajuda espiritual, ajuda profissional, porque Deus, Ele deixou a ciência. Deus não é contrário à ciência e nem a religião é. A religião que impõe isso, mas Deus deixou a ciência para que o homem usasse para que chegasse a cura até nós. Então a evolução, eu vou ler a evolução para vocês entenderem. O transtorno do pânico tem um curso bastante característico. O paciente típico é mulher, só para vocês terem uma noção.
O quadro é 2 a 4 vezes mais frequente nela. Por que é na mulher, gente? Porque a mulher acumula função, a mulher é multifuncional, a mulher faz só, entendeu? Agregando, ela nunca tira, ela só agrega, né? E aí o que acontece? Mas a doença também pode ocorrer com a evolução e sintomas urgentes nos homens. Atribui-se essa frequência maior no sexo feminino, a sensibilização das estruturas cerebrais pela flutuação hormonal. Então, quer dizer, a mulher já tem a probabilidade por causa dos hormônios também, dos nossos hormônios, visto que a incidência do pânico aumenta no período fértil da vida. Geralmente, depois da primeira crise, ocorrem outras 2 a 4 vezes por semana, que vêm e passam. A partir de então, num período que se estende de até 5 anos, uma série de consequências começam a manifestar. A pessoa tranquila de antes se torna tensa por 2 motivos especiais: a expectativa da próxima inesperada crise e, paradoxalmente, porque a tensão protege contra o pânico. Se antes possuía uma personalidade relaxada e autoconfiante, fica insegura e leva uma vida mais restrita por causa da agorafobia que se instalou. O longo prazo, 60% dos pacientes com pânico apresentam depressão e 12% tentam suicídio.